gente, programa Pense e Repense está no ar. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. É sempre um prazer poder receber o feedback que você tem nos dado a respeito deste programa. E eu gostaria de lhe pedir que continuasse fazendo isso, porque é importante para a gente saber como este programa está chegando aí para você. Se você está gostando, se os assuntos que nós estamos tratando, de alguma forma, ele tem tocado em você. Porque a proposta é convidar você a pensar e a repensar. Este é um programa, como eu disse, o programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, que tem o propósito de abençoar a sua vida, de levar a palavra de Deus de uma forma um pouco diferente. Sabe, eu olho para a Bíblia Sagrada e não vejo como um livro apenas para ser estudado. A Bíblia Sagrada deve sim ser estudada, mas para que a gente a entenda e traga para o nosso dia a dia a aplicabilidade de tudo aquilo que ela está ensinando, não é? Tiago, ele chega a dizer assim, que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas que sejamos praticantes. Por falar nisso, você já percebeu como tantas pessoas conhecem tanta coisa da Bíblia e às vezes nem sabe que aquilo que ela está dizendo é um versículo da Bíblia. Tem gente que diz um versículo da Bíblia sem saber e diz que é um ditado, né? Olha, aliás, uma vez eu vi uma frase sendo colocada no Face, é um versículo da Bíblia Sagrada e aquilo estava sendo atribuído a Paulo Coelho. Poxa, aí também não, né? É a palavra de Deus, trazendo lições, trazendo ensinamentos para a nossa vida. Agora a gente precisa ler, entender e aplicar para a nossa vida. E é isso que a gente procura fazer através deste programa. Levar a você entendimento, conhecimento da palavra de Deus, mas que isso possa ser aplicável na sua vida. No momento em que você faz isso, é que a sua vida passa por mudança, por transformação, quando você aplica o que a palavra de Deus está ensinando. E olha, a Bíblia, ela não é um livro assim de caprichos. Por exemplo, não faça tal coisa. E aí alguém perguntaria, por quê? E a resposta seria, por que não? A Bíblia não é assim. Quando ela diz para a gente não fazer alguma coisa, ou quando ela diz para a gente fazer alguma coisa, sempre nos explica o porquê. Sempre nos mostra o motivo, o caminho. Mostra como aquilo é o melhor caminho para a vida da gente. Então, que você possa estar sempre com o seu coração aberto para receber a palavra de Deus na sua vida, das mais diversas formas, das mais diversas maneiras. Convido você a estar mais próximo da gente através de diversas formas. Uma delas, a mais óbvia, é de que você esteja conosco em nossas reuniões de fé. Tem sempre uma igreja quadrangular por perto de você. Se não for quadrangular, vá numa outra igreja onde você se sinta bem, onde você se identifica com a palavra, você consegue entender e compreender o que o pregador está anunciando ali, tá? Mas faça isso, se aproxime da palavra de Deus. Você também pode ficar mais próximo da gente através da rede social. Então aparece aí para você agora o meu canal do YouTube, o endereço do site da igreja, aparece aí também o nosso e-mail, telefone, são formas de você entrar em contato com a gente. Deve estar passando uma bateria de informação para você aí agora, tá? Mas anote, é legal que a gente possa estar juntos, que a gente possa estar mais perto falando das coisas de Deus, tá certo? O programa de hoje, nós vamos falar sobre a música e sua importância para o ser humano. Poxa, música é um negócio que está presente na vida da gente, querendo ou não. Eu acho que você não passa um dia da sua vida sem ouvir uma música. Repito, querendo ou não. Você está de passagem no lugar, tem uma música tocando. Pessoas que entram no carro, a primeira coisa que faz é ligar o rádio. Gente que está dentro de casa, até a senhora, que de repente está aí trabalhando, mas tem um som ligado, está ouvindo uma música. A música, ela está sempre presente na vida da gente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da música para o ser humano. E para isso, nós convidamos o Ítalo Neno. Ele é professor, produtor e arranjador musical, tecladista, e ele iniciou seus estudos musicais aos 9 anos de idade
Isso de forma autodidata, né? Na sua cidade em Petrolina, em Pernambuco. Em 2008, mudou-se para Aracaju, onde se formou em música pela Universidade Federal de Sergipe, professor de Conservatório de Música de Sergipe, fez mestrado na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, em etnomusicologia, e atualmente desenvolve projetos de música instrumental e artísticos com músicos e bandas sergipanas. Além de ser também músico da nossa igreja aqui, da Igreja Quadrangular dos Jardins, e é meu genro. Então hoje eu vou conversar com o Ítalo, né? Como a gente costuma chamá-lo, o Neno. Vamos conversar com o Neno a respeito de música. Tenho certeza que ele tem algumas coisas importantes e diferentes para compartilhar com a gente. Neno, prazer ter você no programa Pense e Repense. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer meu. Obrigado pelo convite. Neno, me diga uma coisa, qual a importância da música para você, na sua vida? Quando é que começou? Então, desde pequeno, minha família sempre foi muito envolvida com música, né? Assim, então, a gente tem músicos na família, nós temos músicos em todas as áreas, né? A gente trabalha com música há bastante tempo, eu tenho um primo que são formados em música, então a gente tem... Isso aí eu não sabia. Então a gente tem, a família assim, é bem envolvida com música, e principalmente música voltada um pouco para a igreja, né? Poucos músicos são profissionais, assim, seguem uma carreira de músico, mas mesmo assim isso influenciou bastante a minha vida. Sei. E que tipo de instrumento esse pessoal da sua família toca? A maioria são pianistas, tecladistas e violonistas, né? Então a gente tem uma família cheia de instrumentos harmônicos, assim, que a gente costuma falar. Mas assim, o meu avô, ele é uma das pessoas que mais me influenciou, assim. Ele fez seminário de música na época, isso há bastante tempo atrás. Existiam poucas faculdades de música, então meu avô fez seminário de música. Até hoje é uma coisa que a gente percebe que ainda é escasso, né? Imagine há tempos atrás. Então ele me influenciou bastante, assim, a buscar uma profissionalização mesmo com música, a estudar melhor, se aprofundar com música. Então, a partir daí, na minha cidade natal, lá em Petrolina, Pernambuco, eu vim desenvolvendo esse dom assim, que Deus me deu, também aperfeiçoando com os estudos. Acabei vindo para Aracaju para estudar na Universidade Federal e com o passar do tempo fui desenvolvendo todo, assim, fui gostando, fui aprimorando e daí tenho caminhado assim nessa vida de pesquisa em música, tenho trabalhado com música desde então, né, desde essa época. E quando você teve certeza, Neno, de que esse era o caminho para você, chegou algum momento da sua vida assim que você pensou, não, eu estou em dúvida entre essa área e essa outra, e aí você fez opção por música, ou desde muito cedo você já tinha essa certeza? Então, desde cedo, por trabalhar sempre com música, sempre foi assim uma coisa que eu amei fazer mesmo, assim, era uma coisa que já estava dentro de mim, assim, batia mais forte. Eu tentei ir para outras áreas, assim, mas não consegui. Cheguei a me formar em eletrônica e a passar em engenharia eletrônica também pela Universidade Federal. Só que na hora de optar por música e por engenharia, eu decidi vir para Aracaju e estudar música, assim, larguei tudo que eu tinha, assim, na minha casa. Eu era novo, 18 anos, então foi uma decisão bem difícil. Mas uma decisão que me trouxe vários benefícios, assim, e hoje eu creio que eu sou bem sucedido e acho que eu não seria tão quanto se eu tivesse em outra área. E tão feliz quanto, né? E os seus pais sempre lhe apoiaram nessa sua decisão? Sim, eu acho que eles viam, assim, esse amor, assim, meu pai costuma falar que é um negócio que exala, assim, ele fala, você respira música, você só fala em música, assim, é um negócio que eu acho que é externo, né, assim, as pessoas conseguem perceber uma coisa que é natural, assim, em mim, então ele sempre apoiou, meu pai e minha mãe. Você fez mestrado em etnomusicologia pela Universidade Federal da Bahia, né? Isso. É um nome bonito, interessante, bacana, mas o que é? O que é etnomusicologia, Neno? Então, quando eu fiz a licenciatura em música, eu comecei um caminho de pesquisas em música, voltado para a área instrumental, da música instrumental, mais especificamente o jazz, a música brasileira. Daí, uma das áreas da música, quando elas foram divididas em áreas, assim, meios acadêmicos, acabou que surgiram várias áreas, como musicologia, etnomusicologia. O que seria isso? A etnomusicologia é o estudo da cultura musical
Então eu queria se aprofundar nessa cultura da música instrumental, eu queria entender a origem. Isso, e entender a música partindo não do âmbito musical, mas partindo das pessoas, o que as pessoas acham, como é que ela influencia a sociedade. E a etnomusicologia envolve isso, esse estudo da cultura, da cena, que a gente chama cena musical, isso voltado para o âmbito social, para o âmbito urbano, né? Como é que ela acontece, como é que as pessoas entendem, como é que as pessoas recebem a música. E isso também deve envolver uma questão temporal, né, Neno? Essa etnomusicologia deve estar relacionada também com a questão do tempo, o momento Sim. que aquela cultura está sendo influenciada, né? Acho que isso deve ser muito interessante. A etno, ela vem da linha da antropologia, né? A gente costuma dizer que a etno é a antropologia musical, então ela estuda os povos, né? Então a gente estuda muito o comportamento. Isso, às vezes como acontece. Então a etno também trabalha um pouco com música de índios, com outras músicas que trabalham com a religiosidade, entre outros fatores assim. Então ela é bastante envolvida com o povo, né? Então é como o povo reage à música, e isso a gente vê que desde os tempos antigos a música influencia Sim. Os povos, né? Ela caracteriza o povo, né? Determinado lugar, então, enfim, então ela tem esse poder assim de. E esse seu estudo, ele é mais voltado para essa questão no Brasil ou esse estudo é geral? Sim, como ele se especificou aqui em Aracaju, a gente abre um pouco o leque, um pouco para o jazz, que foi uma música que influenciou bastante a música brasileira, mas ela fica concentrada aqui, né? Como a música brasileira em si, como é que ela é executada, como a música instrumental, quais são as características, quais são as peculiaridades, né? Porque cada música, em cada região, mesmo sendo tocada a mesma música, a música que é feita aqui é diferente da música que é feita até em outro estado, né? No nosso estado vizinho, sendo a mesma música. Tão pertinho. Isso. Mas tem características diferentes. Então, é essas características que movem o pesquisador. E aí deve ser a parte interessante, porque essa diferença é exatamente por conta dessa cultura que também é diferente. Por mais que esteja próximo, mas é uma cultura peculiar, né? Cada um tem a sua. Então, a música vai sendo como que uma ressonância, um reflexo dessa diferença cultural. E ela vai se reciclando também, né? Uhum. Mesmo você pegar músicas antigas e de tempos antigos, com o passar do tempo, a mesma música ela vai sendo tocada de maneira diferente. A gente costuma dizer que ela se recicla, né? Ela não perde a sua originalidade, então ela continua sendo tocada, só que de maneiras diferentes. E mesmo você lidando com tanto tipo diferente de música, de ritmos, você consegue dizer que você tem uma preferência musical, uma linha assim? Eu acredito que todo pesquisador, assim, todo músico, ele se identifica mais com um determinado gênero musical, um determinado estilo. Claro que a gente não pode abolir, enfim, das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos, até de ouvir mesmo, do que a gente chama de apreciação musical. É legal você entender, ouvir, saber um pouco de tudo que está acontecendo, né? Tá antenado, mas a gente costuma sempre puxar um pouco para o nosso lado, porque como a música é abrangente, tem um caminho assim bem abrangente em determinados gêneros musicais, então a gente se identifica. Eu me identifico muito com a música americana, com o jazz, o blues. Foi uma música que me influenciou bastante, e principalmente com a música brasileira, a raiz mesmo da música brasileira, o samba, a bossa nova, e as suas evoluções, suas misturas. A música regional, assim, ela me encanta muito, o frevo, o baião. Então eu gosto muito desses estilos. É o estilo que eu pesquiso, os trabalhos, e também que eu pesquiso como músico, como pianista. Assim, é uma linha que eu gosto muito, tanto de escutar, de apreciar, quanto de trabalhar com ela. Agora, como filho de pastor, como alguém que praticamente nasceu na igreja, né? Como cristão, como músico de dentro da igreja, como é que você vê a música e a igreja, a relação da música com a igreja? Você acredita que a gente deve fazer assim uma distinção, ou música é música? Então, a música dentro da igreja, ela tem vários papéis, né? Eu gosto de dizer assim, ela traz vários sentimentos e pode ser usada para várias coisas. Acho que a gente tem usado, em certa forma, uma boa parte do seu poder, né? A música tem suas características, mas eu acho que a gente pode usar mais, né? Acho que a gente pode trabalhar mais como... eu acredito que a música ela tem um poder, ela pode ser usada por Deus como uma ferramenta de cura, como uma ferramenta de libertação.
como uma ferramenta de aproximar pessoas que às vezes não gostam de outras coisas ou não se identificam com outras coisas, mas gostam da música, então a música tem essa ferramenta de aproximar as pessoas. Verdade. Até pensando que existem pessoas que podem ter uma resistência com a igreja como um todo, né? Com a religiosidade, talvez por algum motivo ela tenha uma resistência e a música pode quebrar essa barreira, né? Sim, ela tem essa característica, né? Então eu acho que a gente pode explorar um pouco mais disso. Eu acho que os músicos também, os ministérios de louvor, eles podem explorar um pouco disso. E também a gente pensar um pouco do lado musical também. Às vezes a gente pensa um pouco do lado, só o lado espiritual, enfim. Isso é importante, claro. Deus, a nossa aproximação com Deus é o que faz o nosso louvor também ser agradável, né? As pessoas tocarem as pessoas. Mas eu acredito que o aperfeiçoamento mesmo do músico, tem um exemplo bem claro na Bíblia, que é o exemplo de Davi. A Bíblia, quando cita Davi, ela não cita só como um homem de Deus, ela cita como um bom músico, né? Então Davi é citado como um bom músico. E que se apresentava ao Senhor Sim. com cânticos novos, né? Isso. Isso é uma característica que às vezes a gente perde muito. E quando eu falo cântico novo, eu penso realmente em músicas novas, em coisas novas, em momentos que estamos vivendo. Eu acho que isso pode mexer com as pessoas, isso pode abençoar as pessoas também. E essa musicalidade, ela é muito presente no povo de Israel. Muito. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de estar em Israel por ocasião de uma festa, que é conhecida como a Festa dos Tabernáculos, e nas ruas, no calçadão em Jerusalém, você vê as pessoas dançando e música para todos os lados, e você olha para um lado, tem uma pessoa se apresentando, e olha para o outro, tem um camarada tocando violino. É muito lindo aquilo. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção, Neno, é que é uma música que envolve todas as faixas etárias. Você vê a criança, você vê o adolescente, o jovem, o velhinho dançando no meio da rua. E aquilo é muito lindo, né? E se a gente parte do entendimento de que é o povo que a gente chama, né, o povo de Deus, é o povo de Israel, o povo para quem Deus se manifestou de uma forma tão especial, e é um povo tão musical, então Deus gosta de música. Sim. Eu acho que Deus é o nosso... É o mestre, assim, né? O musical, assim, ele ama ouvir música, eu acredito nisso, assim. Então, quando a gente apresenta isso a Deus de uma forma boa, né? Eu acho que até nos aspectos técnicos, tanto nos aspectos levados a Deus, mas eu acho que isso move o coração de Deus, sim. Essa é uma característica. E o povo de Israel tem uma característica que eles vivem a música. Então, se é uma música alegre, eles se alegram com a música. Então tem isso, os músicos passam isso, né? Então acho que a gente também precisa um pouco disso, assim, a gente precisa ser espelho um pouco do que a gente está tocando, né? A gente viver um pouco isso, porque isso envolve, né? E essa música, não sei por que a gente está, eu particularmente estou acabando levando o assunto sempre para Israel aí, mas essa música em Israel, ela retrata exatamente aquilo que você estava falando no início, a questão cultural e não só a religiosa. Tem muitas músicas do povo de Israel que praticamente ela não fala de Deus e Deus está presente. Porque ela está falando do momento deles, de uma história, de uma situação, seja de alegria ou seja de tristeza. Há um tempo atrás eu comecei a compor músicas, assim, não era uma característica minha escrever como letrista, isso era uma característica como músico mesmo, arranjador, mas eu tenho pensado muito sobre isso de um tempo para cá, assim, pensado em coisas que às vezes nós podemos levar a mensagem de Deus através de outras coisas. Deus é amor, Deus é paz, Deus é alegria. Então, a gente pode levar a palavra de Deus e as pessoas serem tocadas da mesma forma, usando adjetivos ou palavras que são características a Deus, né? Que trazem a lembrança de Deus, né? E para quem achar que isso é uma coisa que não deve, não pode acontecer, ou é apócrifa, ou é pouco espiritual, basta a gente lembrar que um dos livros da Bíblia, onde Deus mais manifesta ali o seu poder, o nome dele não aparece nenhuma vez, que é o livro de Esther. Né? Deus tão presente ali na vida de Esther, livrando o próprio povo judeu de ser exterminado daquele reino da Babilônia, e Deus o nome dele não aparece. É o único livro da Bíblia que o nome de Deus não aparece em nenhum momento. E Deus tão presente ali. Então eu entendo e concordo perfeitamente com o que você está dizendo. De repente uma música pode falar de Deus sem que o nome de Deus seja citado, né? Realmente. Neno, que recado você poderia deixar para aquelas pessoas que estão nos assistindo,
eu diria, não apenas os jovens, mas né, de qualquer idade, que tenha o desejo de iniciar sua vida musical, partindo para um instrumento, ou até para pesquisa, ou para voz, qual seria o primeiro passo que essa pessoa deve dar? O que você diria para essas pessoas? Então, tem algumas características que a gente costuma falar quando a gente é questionado sobre isso, que tem uma palavra chamada aptidão musical, né? Certo. A gente leva isso muito a sério, né? Quem é músico, quem é professor de música. Então, muitas pessoas, às vezes, possuem essa aptidão musical, mas às vezes elas não sabem por que caminho direcionar, isso. Né? Então, às vezes as escolas, que nós temos o exemplo aqui da escola do Conservatório de Música de Sergipe, na qual sou professor, que é uma escola gratuita que dá essa possibilidade, então, de você ver que caminho você pode trilhar. Se você acredita realmente que você tem uma aptidão musical, acho que o primeiro passo é você acreditar que você tem uma aptidão, né? Muitas pessoas às vezes acreditam, mas elas não sabem que realmente ela não possui ou ela não tem um desenvolvimento para aquela área. Mas quando você possui a aptidão, o primeiro passo é você buscar uma escola, né? Assim, um lugar que você possa desenvolver isso. Então, às vezes você busca num instrumento uma coisa, mas às vezes seu instrumento era outro. Eu sou um exemplo claro disso. Eu estudei acordeon antes de estudar piano, estudei violão antes de estudar piano, mas mesmo tendo aptidão musical, eu via que eu não me identificava realmente com aquele instrumento. Precisava ainda se encontrar, né? Então eu fui dar dica de professores, especialistas na área, músicos, assim. Então fui buscando entender qual seria o melhor caminho, até que me identifiquei muito com o instrumento, com o piano, com o teclado. E daí segui em frente, e isso deu muito certo. Então, não que você, na primeira tentativa, às vezes pode acontecer de você não ser aquele instrumento. O segredo é não desistir, se você acredita realmente. Então é você seguir para outro instrumento, é você buscar aperfeiçoar. Acho que isso é interessante. Às vezes hoje a internet, com o advento da internet, a gente acha que tudo a gente pode aprender lá, né? Mas eu acho que você ter exemplos de mestres, de professores, isso é sempre um bom caminho, assim. Você pode lhe ajudar a chegar em lugares mais longes, né? Assim, você chegar a alcançar coisas novas, enfim. A própria experiência ali dessa pessoa, né, que vai sendo passada, com certeza. Neno, quero agradecer pela sua participação aqui no programa, tá? Agradecer o fato de você estar com a gente, de você ser um dos músicos da nossa igreja, abençoando o nosso povo. E agradecer mais ainda pelo jeito que você cuida da minha filha, viu? Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Gente, eu volto já já, porque eu ainda quero falar um pouquinho, numa visão bíblica também, a respeito de música. Até já. Gente, dentro de tudo isso que a gente conversou, eu quero trazer aqui um versículo, na verdade, palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, no capítulo 5, no verso 19, ele diz assim: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Sabe, diante de tudo isso que a gente conversou, uma coisa que desde antes de começar o programa estava no meu coração, assim, com vontade de compartilhar com você, é de falar da música como uma forma de comunicação. Só que eu lhe confesso que eu estava tentando encontrar as palavras para isso, porque minha cabeça foi longe quando eu estava pensando nisso, sabe? Música como forma de comunicação, só que é uma comunicação assim, muito globalizada, uma comunicação muito forte e intensa para todos os lados. Por exemplo, a música, eu entendo que ela lhe ajuda numa comunicação consigo mesmo. Quando você está ouvindo uma música ou cantando uma música, a impressão que eu tenho é como se você estivesse saindo de dentro de você mesmo e olhando para si mesmo. Você consegue conversar com você através de uma música que você está ouvindo ou que você está cantando. Aquela música te leva a pensamentos seus, a entendimentos, a lembranças. Sabe, é um momento de intimidade.
intimidade consigo mesmo, através de uma música. Isso pode acontecer. A música lhe traz uma comunicação interpessoal. As pessoas que estão à sua volta, você consegue conversar com elas através de uma música. Quantos casais de namorados e marido e mulher que um se comunica com o outro através de uma música, dedicando uma música para aquela pessoa? Quantos programas de rádio você está ouvindo e daqui a pouco o locutor diz lá, olha, fulano de tal, do bairro tal, está mandando tal música para fulana que está lá em tal cidade. Você percebe? Uma comunicação. Através daquela música, a pessoa está passando um recado para aquela outra. E aí, essa música também é uma forma de comunicação com Deus. Através de uma música, a gente fala para Deus como é que a gente está se sentindo. Através de uma música, a gente fala para Deus o quanto a gente acredita nele, o quanto a gente confia nele. Meu Deus, eu tenho certas músicas que quando eu canto, ou que quando eu ouço, aquilo mexe comigo interiormente de uma forma extraordinária, sabe? Me leva de uma forma gostosa para a presença de Deus. E eu gostaria de incentivar você que está me assistindo agora a usar mais a música, principalmente nessa sua comunicação com Deus. Existem pessoas que elas têm até uma certa dificuldade para orar, da forma convencional, de falar com Deus de uma forma mais convencional. Mas ela consegue fazer isso através de música. O livro de Salmos é um livro de músicas. Os Salmos são canções. Canções que foram compostas por Davi, por Moisés, por Asaf, não é? Coros bonitos que existem ali. E ali está expressando um momento que a pessoa estava vivendo. Momentos como, por exemplo, Davi dizendo, né? Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma, ó Senhor. Meu Deus, isso é lindo demais. Então, que você possa usar a música para trazer paz ao seu coração. Que você possa usar a música para você revelar para Deus como é que está o seu coração. Que você possa se envolver pela música, chamando Deus para estar pertinho de você. Eu gostei tanto quando o Neno disse, né, que Deus gosta de música, Deus é apreciador de música. Eu sei que pode parecer meio bobo o que eu vou te dizer, mas quando ele falou isso, eu tive uma imagem de Deus com, sabe, com headphone, escutando música. E que Deus possa ouvir a nossa música de louvor e de adoração ao nome dele. Vamos orar? Já que eu não vou cantar aqui a capela para não estragar o programa, mas vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, eu te agradeço por todas as formas que o Senhor tem nos dado de poder termos um encontro contigo, uma comunicação contigo, e a música tem sido uma dessas formas. Que o Senhor possa estar na nossa vida também, através das músicas que nós cantamos para Ti, já que a Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Continue enchendo a nossa vida de mais vida, derramando da Tua graça sobre cada um de nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Que músicas neste momento possa acalmar corações, que músicas neste momento possa trazer revelações aos corações. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter um dia bastante musical, tá bom? Tchau, fiquem com Deus.